Olá, você que está aqui na internet querendo fazer um estudo bíblico, então vem comigo neste vídeo que eu vou apresentar para você um estudo muito especial que fala sobre fé, arrependimento e confissão. O meu nome é Leandro e eu peço a você que está chegando aqui agora e ainda não está inscrito nesse canal, que você se inscreva, ative o sininho de todas as notificações, deixe o seu like, o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que, assim como você, também precisam desta mensagem. Eu desejo a você muito sucesso, felicidades. Peço que você me siga sempre aí para mais vídeos. Pois bem, gente, neste tema que nós vamos abordar a fé, o arrependimento e confissão, a introdução diz o seguinte, que certo dia um sacerdote cristão, ele visitou um hospital de psiquiatria lá na Inglaterra. Enquanto ele estava ali andando pelos corredores, pelo interior daquele hospital psiquiátrico, ele observava os internos no seu desequilíbrio mental, que era muito lamentável. E ele ouviu do diretor da instituição que estava acompanhando ele: se a metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, seriam mandadas de volta para suas casas. De fato, muitos daqueles males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. Por que isso? Porque o pecado ele tem uma ação destruidora na vida de qualquer indivíduo. Mas aí ficam as perguntas para consideração. O que nós podemos fazer com ele, ou seja, com o pecado? Como nos livrarmos das suas terríveis e funestas consequências? Será que a Bíblia aponta para essa saída? Vamos ver agora neste estudo. Primeira pergunta à consideração. O que é a fé? E qual é a sua importância na vida do cristão? A resposta você vai encontrar na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e 6, Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, e Carta ao Tiago, capítulo 2, versículo 26. Eu oriento a você, que está me acompanhando nesse estudo, que antes de fazer aí essa conferência, entre em oração e prossiga no estudo. Eu peço que você também dê um pause neste vídeo, sempre quando eu estiver fazendo a citação dos textos bíblicos, para você comparar e confrontar na sua Bíblia se realmente essas respostas estão ali. Porque isso é muito importante e aguça a nossa compreensão da palavra de Deus, nos proporciona maior contato e comunhão com o nosso Pai de amor. Então vamos lá. A resposta à pergunta 1 é a seguinte: a fé é a certeza das coisas que não se veem, e ela agrada a Deus, produzindo paz interior. E outra, nós aprendemos que a fé sem as obras, ela é o quê? Ela é morta. Ou seja, a fé é a convicção que se baseia em uma evidência que Deus nos dá. Ela não é um sentimento ou um pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica diante dele. Quando o fiel mantém comunhão com o Pai Celeste, ele desenvolve a fé e confiança, que transformam limitações em ousadia, sonhos em ações, derrotas em vitórias, dificuldades em oportunidades, lágrimas em sorrisos, dúvidas em certezas, medo em coragem, ódio em amor. Então nós devemos pedir para receber mais fé. Como aquele homem lá da passagem de Marcos capítulo 9, versículo 27. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Nós podemos orar, assim como esse homem, pedindo que Deus nos dê este dom inefável que é o dom da fé. Segundo tópico aqui para consideração. Qual é o objetivo da fé? Primeira carta aos João, capítulo 5, versículo 4. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9. O objetivo da fé é vencer o mundo. E a finalidade da fé é a salvação. Porque ela nos ajuda a vencer as dificuldades. E o resultado de exercer a fé será a nossa salvação. Estudiosos reconhecem a importância da fé. E dizem que aqueles que exercem fé são mais felizes, têm mais saúde e vivem com melhor qualidade de vida. Terceiro tópico aqui para o nosso estudo:
Como desenvolver a fé? Será que a Bíblia nos ensina isso? Vamos ver na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Exatamente isso. Uma fé forte e inabalável está diretamente relacionada à prática constante dos ensinos aprendidos nas Escrituras. A fé é proporcional ao conhecimento e à prática da palavra do nosso Deus. Conforme nós já orientamos aí na leitura, Romanos capítulo 10, verso 17 e Tiago capítulo 1, do verso 21 ao 22. Outro elemento que nos ajuda no desenvolvimento da fé é o ato de compartilhar o amor de Deus e das verdades bíblicas. Terceiro tópico, o que Jesus veio fazer. Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesus, ele veio chamar os pecadores, ou seja, nós, ao arrependimento. O apóstolo Pedro exortou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento sincero produz tristeza e também afastamento do pecado. A palavra arrependimento na língua grega envolve, além do arrependimento, uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com o nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado. Resulta em uma nova maneira de viver. Confira essa verdade na carta aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 17. Dê um pause neste vídeo e pesquise nas Sagradas Escrituras. Você vai colher ali das Escrituras, da Bíblia, exatamente esta informação que é muito importante para a nossa comunhão com Deus e com o nosso próximo. Vamos lá. Quarto tópico aqui para o nosso estudo. O que nos leva ao arrependimento? Carta aos Romanos, capítulo 2, verso 4, tem a resposta. O que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus, que nos leva aí a este fato tão especial. Ou seja, a bondade de Deus, nos leva ao arrependimento. Porque experimentar a misericórdia divina na vida pessoal e contemplar os seus atributos nos levam ao verdadeiro arrependimento, que resulta em uma mudança de comportamento. Lucas capítulo 3, do verso 8 ao 14, e Atos dos Apóstolos capítulo 3, verso 19. Qual seja, a palavra de Deus exorta a nós produzirmos frutos dignos de arrependimento. Bem citado em Mateus capítulo 3, versículo 8. O quinto tópico para nossa consideração neste estudo nos diz: o que faz o pecador arrependido? A resposta, Salmo capítulo 38, no seu verso 18. Ele confessa os pecados a Deus. Ou seja, um pecador arrependido, ele abre o seu coração e confessa os seus pecados ao nosso Pai. Então, os Salmos 32 e 51 falam sobre o arrependimento, que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. 1 João capítulo 1, verso 9. E Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, acheguemo-nos a Cristo em sincero arrependimento. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos ensina: achegando-nos a Cristo em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar os nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para a nossa obstinação e negando os nossos pecados. O que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? Sexto tópico para consideração. A resposta, Provérbios capítulo 28, verso 13. Aquele que não confessa os seus pecados jamais prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. E nós estamos dispostos a alcançar misericórdias ou não prosperaremos? O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos o perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover nossas transgressões. Davi, após cometer um pecado, orou:
Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Salmo 32, verso 5. E outra, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. O sétimo tópico aqui para consideração. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Texto de resposta, 1 João capítulo 1, verso 9, Miqueias 7, verso 18 e 19 e Isaías capítulo 43, verso 25. Ele nos perdoa e purifica, lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, Deus ele nos concede o perdão e nos purifica de nossos pecados, esquecendo todos os nossos pecados, lançando eles, jogando eles nas profundezas do mar. Ou seja, Deus ele não atribui pecados que uma vez nós confessamos, nós se arrependemos e nós abandonamos eles. Exatamente isso, porque Deus ele perdoa os pecados. Está lá em João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Isso quer dizer que não se lembra deles, nem utiliza nossos defeitos para nos acusar. Assim, deixou-nos o exemplo de como devemos tratar o nosso próximo. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 14. Jesus ensinou que nós não devemos julgar ninguém, pois, se assim procedermos, nós trazemos condenação sobre nós. Mateus capítulo 7, verso 1 ao 6. No oitavo tópico aqui para consideração, o que Deus espera de nós hoje? Conforme o texto de Isaías capítulo 55, versículo 7, Deus nos ensina que nós precisamos de deixar o mal, nos convertermos e voltarmos para o Senhor, pois Ele é rico em perdoar. Exatamente isso que diz na palavra. Buscai o Senhor, pois Ele lançará os pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. Jesus está esperando a confissão sincera de cada um de nós para nos perdoar de nossos pecados. Gente, fazendo aqui uma breve recapitulação do que nós aprendemos neste estudo tão maravilhoso, nós podemos compreender que a fé agrada a Deus e ela é o meio pelo qual nós somos justificados. A fé é um dom de Deus e o Espírito Santo dá uma medida de fé a cada um. A fé em Cristo nos ajuda a vencer. A fé enquanto ouvimos a palavra de Deus. A fé vem enquanto nós ouvimos a fé vem enquanto nós ouvimos a palavra de Deus. Jesus ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Quem não confessa os pecados jamais prosperará. Mas quando o confessamos, Deus os lança nas profundezas do mar. Porque Deus é grandioso para nos perdoar. Fazendo aqui uma reflexão, acreditar exatamente no que Deus diz é um exercício desafiador para a mente humana. Por isso, nós devemos confessar nossos pecados, abandoná-los e nos entregar a Deus em busca de proteção, auxílio e bênçãos. Você crê nesta palavra? Vamos fazer aqui um compromisso de fé. Você quer experimentar a paz que vem do arrependimento e da confissão? Você crê que Deus pode perdoar todos os nossos pecados? Você aceita o convite de Jesus para deixar o mal e voltar-se para Ele? Reflita nisso, faça esse compromisso, esse concerto com Deus, aceitando Ele como seu Senhor, aceitando Ele como seu Salvador, fazendo um concerto com Cristo hoje. Por quê? Fazendo assim você vai ter comunhão com Cristo aqui e também terá comunhão com Cristo na eternidade. Fica aí esta contribuição desse humilde servo do Senhor, Leandro, e eu oro para que Deus possa abençoar a sua vida, exatamente você que acompanhou aqui esse estudo. Que Deus abençoe a sua vida e que traga você cada vez mais para os caminhos da salvação. Desejo a você sucesso, boa sorte e eu peço que você compartilhe esse vídeo com todos que você sabe que também precisam dessa mensagem. Deixe o seu like, deixe aí o seu comentário
E eu peço que você se inscreva aqui nesse canal para dar um engajamento nesse conteúdo e assim a plataforma distribuir essa mensagem para mais pessoas. Sucesso para você e me siga aí para mais vídeos.